Ideias não são exatamente um problema em Hollywood, elas estão aí o tempo todo, em todo lugar. Talvez até mesmo você já tenha uma ideia para algum filme, na verdade. O problema é sempre aquele, dinheiro. Algumas ideias simplesmente não vão para frente ou saem pior do que todo mundo imaginava, justamente porque faltou injetar grana no projeto. Quer alguns exemplos? Você vai bolar com esse vídeo aqui, vamos lá. Peter aqui. A real, galera, que a indústria cinematográfica dos Estados Unidos, Hollywood em geral, virou uma coisa tão gigantesca com o passar dos anos que fazer um filme, tipo, não é só fazer um filme, entende? Pô, é um verdadeiro investimento, você tá lá, você precisa realmente convencer o estúdio a liberar a grana que você, que é o diretor, precisa para fazer aquilo que tá na sua cabeça dar certo. Ou seja, você tá com a ideia na tua cabeça, você precisa fazer com que a galera que tem a grana libere para você fazer aquela ideia acontecer. Essa é a parte realmente difícil, porque os estúdios não vão querer correr um risco absurdo e por causa disso, mesmo que liberem a grana, não vai ser muito mais do que um troco. E com pouco dinheiro, a tua ideia genial pode não conseguir ser tão bem executada assim. Pô, matando muitas vezes a carreira até de cineastas que estão começando agora, jovens cineastas, jovens atores, toda uma equipe que faz o melhor que podia com aquilo lá que tinha na mão, né, com aquela grana. Às vezes eu acho que até seria melhor não ter dado nenhuma grana do que ter dado pouca grana. É o caso desses filmes aqui, saca só. Projeto Gemini. A premissa de Projeto Gemini era bem simples. Pô, vamos colocar dois Will Smith contracenando e um deles vai ser rejuvenescido digitalmente. Uma técnica nova, espetacular. Só com 150 milhões de dólares disponíveis, não deu pra atingir tudo isso, não, pelo menos na maioria da opinião da galera, né? E aí o Will Smith mais jovem, segundo a galera, são parecendo PlayStation 3, né? Não é horrível de tudo, mas também tá longe de entregar o visual que o filme tava prometendo. E o filme acabou não arrecadando tudo que tinha que arrecadar, ou seja, mesmo com muita grana, não agradou a galera. É um filme que simplesmente não deu certo e fica muito claro desde o começo que se tivesse mais dinheiro, o resultado final teria sido muito melhor do que foi. John Carter, Entre Dois Mundos. O que rolou em Projeto Gemini foi justamente o oposto do que aconteceu agora com esse filme, né? John Carter, Entre Dois Mundos, super produção da Disney que custou mais de 300 milhões de dólares. Porra, essa foi uma grana. E agora a gente tá falando de um filme que tem um visual espetacular em termos de CGI, efeitos, tudo mais, tem muita coisa bacana. É um filme realmente bonito. E a história, o roteiro em si, são bons, galera. Mas por algum motivo o público não comprou a ideia da Disney. Eu achei esse filme um filmaço. Eu gostei demais desse filme. Muita gente na época criticou o elenco, que realmente parece não ter sido muito bem escolhido e que saiu caro comparado ao que entregou. Esse filme foi pensado para ser o início de uma franquia gigante, já que é uma adaptação de livros, mas a bilheteria mundial nem recuperou o investimento. Ou seja, a Disney realmente tomou um prejuízo e jogou de volta na gaveta uma produção que, sinceramente, na minha visão, deveria continuar. Pô, eu acho que ia pegar no tranco legal. O Predador. O primeiro filme com o Predador, aquele com Arnoldão Schwarzenegger, ainda é insuperável. Mas em 2018 rolou um reboot que fez todo mundo acreditar que a gente ia chegar pelo menos perto daquele nível de qualidade. Spoiler, não chegou. O orçamento foi simplesmente o dobro do filme original, 88 milhões de dólares contra pouco mais de 40 milhões. Mas nem isso foi suficiente, né? Pelo contrário, a impressão que dá é que era melhor ter feito menos, né? Com menos dinheiro do que as ideias mirabolantes que o diretor Shane Black teve. Pô, fala sério, galera, cachorros predadores, aí fica difícil defender. Esse é o caso clássico do filme que teve dinheiro demais. É o contrário do que a gente viu até agora, né? Vai entender. Doom. Lá nos anos 90, a série de games Doom, pô, tava no auge de popularidade, top demais, né? Então é claro que surgiu a ideia de fazer um filme adaptando o terceiro jogo da franquia. Isso a gente tá falando de 1996, né? Talvez pouco depois. O papel principal foi oferecido pro Vin Diesel e pro Arnold Schwarzenegger. E os dois negaram, né? Abrindo caminho pro então novato Dwayne The Rock Johnson. Por uma série de problemas de burocracia, o negócio só foi ser lançado em 2005, ou seja, perdeu todo o hype dos games. Mas mesmo assim, como o Doom tem uma legião fiel de fãs, a galera foi ao cinema. Quer dizer, uma parte da galera, porque o resultado final é tão ruim, os monstros são tão genéricos e não assustam, que dos 60 milhões gastos, mal deu para recuperar uns 56 milhões. E o filme ainda continuou com aquela velha maldição das adaptações de games que não dão certo. Impressionante, cara. Filme de game é muito difícil adaptar, não é? It, A Coisa, capítulo 2. Outro caso de dinheiro demais também é problema rolou com It, A Coisa, capítulo 2. O capítulo 1, que também foi dirigido pelo Andy Muschietti, fez milagre com um orçamento de 35 milhões de dólares, adaptando muito bem, né, a primeira parte do livro do Stephen King.
e rendeu 700 milhões de dólares de bilheteria. Porra, um sucesso estrondoso, 35, virar 700, pô, não preciso nem falar pra vocês, né? E aí deixou, obviamente, todo mundo muito ansioso pra parte 2, e ela chegou rápido. Mas com mania de grandeza, o orçamento agora era de 79 milhões, e o filme chegando perto das 3 horas de duração. Não deu certo, né? O resultado ficou bem abaixo do esperado, o roteiro ficou confuso com as passagens de tempo lá pra frente e pra trás, e o final também não ajudou muito. Mudaram totalmente o que Stephen King criou. Era melhor ter segurado o orçamento trabalhado na mesma linha do capítulo 1. Hellboy. O Guilherme Del Toro dirigiu 2 filmes sensacionais de Hellboy e praticamente implorou para os estúdios para fazerem o terceiro. Ele dizia que precisava de 120 milhões de dólares para concluir a trilogia em alto nível, mas simplesmente negaram para ele esse valor aí durante anos, né? Até que em 2019 foi anunciado um reboot. Por 50 milhões, eles conseguiram o David Harbour de Stranger Things, é o xerife lá, pro papel principal, além do Ian McShane e a Mila Jovovich, né? Pô, fala sério, né? O prognóstico era bom, mas ninguém tinha ideia do que estava vindo pela frente, né? E o resultado da bilheteria disso por si só foi um desastre. Ficou claro que o Del Toro estava certo sobre o orçamento. O filme é cheio de CGI duvidoso, né? A história é estranha. Reza a lenda que as gravações foram um caos, com roteiristas, diretores, atores praticamente saindo no soco. Né? Porra, o pobre veterano lá do McShane tendo que reescrever texto a caneta ali mesmo, na hora de gravar. Enfim, é claro que o filme nem mesmo pagou os 50 milhões, né? Em algum lugar, Guilherme Del Toro deve ter sorrido. Mas pelo menos esse filme eu achei que foi mais violento do que os do Guilherme Del Toro. Então tem um pró nesse filme. A Torre Negra. E pra fechar a lista de fiascos, a gente volta a uma obra de Stephen King, que ganhou também um filme estrelado pelo Idris Elba. Essa saga do Stephen King tem uns 10 livros ou mais, e é conhecida por ser densa, sabe, complexa. É praticamente o Senhor dos Anéis na versão do Stephen King. Claro, lógico, quiseram condensar tudo num filme de 1h30 que custou 66 milhões de dólares. E é claro que deu muito, mas muito errado. Como é que você vai fazer 10 livros num filme só? Além da grana ser pouca, convenhamos, quiseram transformar essa saga cheia de nuances numa aventura para ver com a família, uma coisa meio que Harry Potter, que nunca foi o que apareceu nos livros do Stephen King. A gente perdeu a chance de ver uma das maiores adaptações para o cinema de uma saga da literatura, vai por mim, sabe, nos moldes do que realmente foi o Senhor dos Anéis ou Harry Potter, com vários filmes, sabe? Mas o estúdio não levou a obra a sério. Agora tem uma série de TV sendo pensada e os fãs já estão cruzando os dedos aí para que dessa vez pelo menos resolva adaptar a obra do jeito certo. E sem ser pão duro, né? Dessa lista que eu trouxe pra vocês gostam de algum filme? Qual que dessa lista você fala assim, pô, mas esse eu gostei pra caramba, Pedro? Comenta aqui. Eu tenho alguns dessa lista que eu gostei pra caramba, de verdade, né? Eu até falei no meio do vídeo, mas quero ver a sua opinião. Se inscreve aqui agora, ativa o sininho, ó. Você que já tá inscrito, você e agora, ó, que tá me vendo agora, ativa o sininho. É importante você aqui com a notificação, senão não chega pra você só o título do vídeo. Com esse título do vídeo, você olha, pô, peraí, não preciso ver. Aí não vê. Opa, esse título aqui me interessa. Aí você vem e assiste. Pelo menos isso vai sempre te informar. Obrigado de coração por isso. Até a próxima. Fui!